sábado letivo, trabalhando, né? Vamos colocar um professor para trabalhar um pouquinho mais, que é o professor Luiz, de Química. E hoje ele vai fazer uma prova aí para a gente com coisas bem interessantes. Bora lá, Luiz? Então vamos lá, gente. Então, hoje eu vou apresentar duas obras do Pais aí, bem interessante. Eu gostei bastante dessas obras. São obras curtas, mas eu acredito que essas duas obras vão cair no Pais na íntegra mesmo. Entendeu? Porque são obras... são textos curtos, mas com a bagagem de conteúdo muito extensa. Então, a primeira delas aí é a Aliança no Fundo do Mar, do Carlos Fioravante. Oi, pode falar, Simone. Aliança no Fundo do Mar, do Carlos Queria que você se apresentasse, porque... tá, desculpa. Nem todo mundo é meu aluno. Não, você. Então, é verdade. Gente, meu nome é Luiz, eu sou professor de Química do SEM 2. Acredito que eu dei aula aí no SEM 2 em 2015. Esse ano eu decidi voltar de novo, gosto muito da escola, gosto muito do projeto da escola. Então, assim, eu acredito que eu escolhi o SEM 2 para me aposentar mesmo, para ficar aí o resto até o tempo da minha aposentadoria, tá bom? Então, eu sou professor de Química, já dei aula de Ciências, já dei aula de Matemática também, mas aqui no 2 eu estou dando aula de Química para os primeiros anos, HIJ, e os segundos anos KLM, tá bom? Então, galera, a gente vai trabalhar aí com duas obras do primeiro ano. Uma delas é a Aliança no Fundo do Mar, de Carlos Fioravante, publicado na revista FAPESP, na edição 258 de agosto de 2017, e o Combate à Terra Seca, de Uri Vasconcelos. Tá bom? Então, a primeira aí, galera, que a gente vai trabalhar é a Aliança do Fundo do Mar, e ele fala dos peixes limpadores, beleza? Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês já viram esses peixes limpadores, às vezes eles têm até em aquários comuns mesmo, aquários pequenos aí. Na casa de um colega meu tem um peixe limpador desses. Mas, assim, a gente vai falar uma espécie que ela é encontrada principalmente ali no Rio de Janeiro, no Atol das Rocas, beleza? Então, eles são conhecidos como peixes limpadores. Basicamente, são 6 espécies de peixes e 2 de crustáceos aí, de camarão, beleza? Esses peixes aí, eu coloquei um exemplo aí, que é o Elacantinhos fictogranos, amarelo e preto, beleza? Então, esses peixes, gente, eles se alimentam de parasitas, de resto de tecidos e de muco de animais aquáticos. Então, quando a gente fala de animais aquáticos, entra tartaruga, entra mamíferos também, que a gente tem alguns mamíferos, certo? E alguns peixes, tá bom? Então, eles têm a função, pessoal, como o próprio nome diz, de limpar, certo? Então, eles fazem uma interação interespecífica, certo? Chamado protocooperação. E o que acontece? Ele limpa ali o fundo do mar, deixando propício tanto para os animais que estão ali, certo? Quanto para eles mesmos, já que isso é alimento para eles, certo? Então, esse tipo de interação interespecífica é chamado de protocooperação. Eles vivem, certo? É uma relação harmônica entre duas espécies, certo? Duas espécies diferentes. Eles vivem ali, eles conseguem viver sem essa protocooperação, mas tem vantagem para ambos os lados. Por que tem vantagem para ambos os lados? Porque aquilo ali serve de alimento, certo? Para aquele tipo de peixe, né? Esse peixe limpador, mas ao mesmo tempo ele faz todo aquele processo de limpeza para aquele ambiente que ele vive, então serve também para as outras espécies que vivem ali, certo? Mas além da protocooperação, a gente tem outras relações interespecíficas no mar, certo? A gente tem o canibalismo, principalmente praticado por tubarões, que nem eu coloquei para vocês, em que
Muitas vezes um tubarão ele come outro, principalmente os filhotes, que são muitas vezes menores, entendeu? Então, não é uma relação harmônica. Então, assim, isso não é bom para a espécie. Outra relação que a gente tem também é a colônia, né? A colônia é conhecida aí principalmente como a caravela portuguesa, certo? A caravela portuguesa, apesar de parecer um animal único, ele, ele ali tem uma reunião ali de diversos tipos, né? De micro-organismos e de outros animais, em que cada um tem uma certa função, certo? Então, é uma relação harmônica em que ambos os lados têm algum, colocar assim, todo mundo ganha, né? Outra relação que a gente tem nos mares também é o parasitismo. Eu coloquei essa imagem é bem assim impactante, né? Que é um tipo de verme que ele come a língua de uma espécie de peixe, entendeu? E ele se alimenta do que o peixe vai comer. Então, assim, isso pode levar até a morte, né, dessa espécie de peixe aí, tá bom? Outra relação interespecífica que acontece nos mares também é o comensalismo. Se vocês olharem aí, essas aqui, esses peixes menores aqui, que está lá nadando aqui junto com o tubarão aqui, as rêmoras, né? E as rêmoras, elas se alimentam de resto de alimentos que geralmente o tubarão come. Então, assim, não tem nenhum prejuízo para o tubarão e tem uma compensação para esse tipo de peixe, certo? Então, esse tipo de relação é chamado de comensalismo. Outro tipo de relação interespecífica que a gente tem também é a predação, certo? A predação, a gente tem a baleia orca aqui. Essa baleia orca, ela come até pequenos peixes maiores e até tubarões, certo? Tanto que ela é conhecida como baleia assassina. E assim, galera, lembrando que quando a gente fala com a relação ela é desarmônica, então assim, até deixar importante deixar isso claro, ela é uma desvantagem para a espécie, mas ela faz o controle biológico da cadeia alimentar, certo? Então, assim, é bom deixar isso claro também, entendeu? Então, assim, a gente precisa que toda a teia alimentar ela funcione de maneira como um todo, tá bom? Outra relação interespecífica que eu não coloquei aqui, porque, assim, eu falei algo exclusivo dos mares, mas, assim, às vezes pode aparecer numa prova o mutualismo, né? O mutualismo é só a gente lembrar da questão do capim, né? Do capim, que, assim, existe alguns micro-organismos que vivem no intestino de animais ruminantes e os animais ruminantes, eles não conseguem degradar a celulose, né? Então, assim, esses micro-organismos, eles fazem o processo da degradação, parte vai servir para o seu alimento e parte vai servir para o alimento ali do gado, de maneira geral, entendeu? Outro exemplo de mutualismo é a nossa flora intestinal, que tem alguns tipos de bactérias, né? Esses tipos de bactérias, eles auxiliam na nossa alimentação, na nossa digestão, desculpa, e também auxilia na na absorção de energia desses tipos de bactérias, tá bom? Então, é importante também vocês entenderem a relação aí da espécie ali, desse texto com os vários tipos de relações interespecíficas, tá bom? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Posso continuar? Tranquilo? Algum professor de biologia aí quer falar alguma coisa que acha importante? Alguma besteira que eu falei? Não sei. Posso continuar? Então vamos lá, Pode. gente. Outra coisa importante também, quando a gente vai falar dos mares, já que essa obra é ambientizada totalmente nos mares, é o ciclo das águas, né, gente? Então, assim, essa parte do ciclo das águas, a gente trabalha também com a mudança de estado físico, isso foi muito trabalhado tanto por mim quanto pela professora Cristiane. Então, assim, a gente tem ali
Como que acontece o processo do ciclo das águas? Ocorre através da transpiração das plantas, certo? A infiltração também e a evaporação, que a gente trabalhou bastante com a questão da evaporação e da vaporização, que são processos diferentes. Um é um processo natural, o outro é um processo que requer uma fonte de energia, certo? Eu falo assim, professor, mas o sol ali não está sendo uma fonte de energia? Sim, ele está sendo uma fonte de energia também, mas o processo da evaporação, galera, é um desprendimento das moléculas de água que ocorre de maneira geral ali, entendeu? Então, assim, tanto que o nosso ar tem vapor de água, certo? Então, ocorre o processo aqui de evaporação, vai formar as nuvens, vai precipitar, por quê? Porque ocorre uma condensação. O que é a condensação? A condensação é uma liquefação, certo? Vai ocorrer a precipitação e o processo se inicia de novo, né? Então, isso é importante a gente também, dentro dessa obra aí, entender o ciclo das águas, tá bom? Outro ciclo importante dentro dessa obra também, já que a gente vai falar dos mares, e assim, nos mares a gente tem as algas também, né? Então, outro processo que é muito importante dentro dessa obra é o ciclo do nitrogênio. Então, a gente tem o nitrogênio, que é o gás que tem maior quantitativo na nossa atmosfera, certo? Então, o que vai acontecer aqui, gente? A gente tem o nitrogênio da atmosfera, a gente tem bactérias fixadoras de N2 em nódulo de raízes leguminosas, certo? Então, essas bactérias, elas absorvem esse N2. A gente tem bactérias fixadoras de N2 no solo, certo? Que vai formar a amônia num processo chamado amonificação, certo? E vai ocorrer a nitrificação, que é essas bactérias nitrificantes. Vai formar o nitrito, o nitrito é um NO2, então se a gente perceber que está formando um íon, certo? Com carga negativa, então um íon com carga negativa é chamado de ânion, certo? E a gente tem as bactérias nitrificantes, que formam os nitratos, e reinicia o processo também. E além disso, a gente tem o processo da decomposição da matéria orgânica, certo? Então, esse processo da decomposição da matéria orgânica é feito por fungos, bactérias aeróbicas, anaeróbicas, certo? E depois da formação desses nitratos, gente, reinicia novamente o ciclo, certo? Então, esse nitrogênio aí, ele vai para a atmosfera e reinicia o ciclo novamente. Tranquilo? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. É importante ele ficar claro para vocês, porque isso pode aparecer lá na prova do PAS, tá bom? Outra coisa importante também, e assim, isso passa por tudo, gente, é o ciclo do carbono. Nós, seres vivos, somos filhos do carbono, certo? Então, tem até a poesia lá do Augusto não sei se é Augusto dos Anjos, que ele fala exatamente aí da questão do ciclo do carbono, que a gente ocorre a decomposição, certo? Então, o ciclo do carbono, ele passa automaticamente pelo ciclo do CO2, porque a gente respira oxigênio e expira CO2, a gente libera CO2 para a atmosfera, certo? Então, o carbono, ele também é liberado pelas indústrias de maneira geral, por exemplo, pelos automóveis também, tudo isso libera carbono, certo? E ele é absorvido pelas folhas das árvores. Então, a gente tem um processo de respiração do solo, o CO2 é emitido para a atmosfera, certo? Então, todos os seres vivos que estão aqui, eles liberam o CO2 para a atmosfera. A gente tem um processo também da pastagem, os animais eles se alimentam da pastagem e consomem CO2 sequestrado, então, ou seja, as plantas absorvem e os animais, de maneira geral, eles absorvem esse CO2 que é sequestrado, que é absorvido pelas plantas, né? A pastagem cresce com esse sequestro de CO2 e novamente fica pronto para o consumo. Então, e esse processo, lembrando que as plantas também respiram, então elas liberam CO2, ou liberam O2, né, para a atmosfera.
Então, as raízes, elas são feitas de carbono, então elas vão dar origem à matéria orgânica, vai ocorrer um decaimento do organismo feito de carbono, e raízes contêm carbono e ficam parte da matéria consumida. Então, essa planta ela vai morrer e o solo ele vai absorver esse carbono também, certo? Lembrando que a gente tem até o petróleo, certo? Que ele é feito de carbono também. A gente viu lá na química a questão da destilação fracionada. Então, a matéria orgânica submetida a alta pressão e alta temperatura por milhões de anos, ela gera um produto chamado petróleo, certo? Então, a extração desse subproduto ocorre através de uma destilação fracionada. Então, isso pode acontecer, isso está relacionado também com o ciclo do carbono, certo? Então, que nem eu coloquei aqui, o carbono fóssil, a litosfera. Outra coisa também, o oceano absorve CO2 da atmosfera. Por quê? Porque a gente, nos oceanos, a gente tem os fitoplânctons e os zooplânctons e tem os animais também. Então, eles vão fazer o mesmo processo. E o carbono, ele é usado nas conchas dos organismos marinhos, em formato de carbonato, né? Carbonato de cálcio. Beleza? Então, se a gente olhar a concha dos animais, ela é carbonato de cálcio. Ela colocar assim, é como se fosse um mármore mesmo, só que é um mármore vivo, né? Que é a concha ali, tá bom? Então, outra coisa importante também é o ciclo do oxigênio. Eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar do ciclo do oxigênio, é que até ano 2000 acreditava-se que a floresta amazônica era o pulmão do mundo, né? Hoje, não existe mais essa teoria, por quê? Porque a gente sabe que o oxigênio que é produzido pelo planeta vem dos mares, através da respiração dos seres que estão ali, dos fitoplânctons, dos zooplânctons, entendeu? Então, assim, mas não significa que a gente pode destruir a floresta, porque, na verdade, essa floresta, ela não é o pulmão do mundo, mas ela funciona quase como se fosse um ar-condicionado, principalmente aqui no Brasil. Se a gente destruir por completo a floresta amazônica, o nosso centro-oeste aqui praticamente vai ficar desértico. E outra coisa também, a gente vai, assim, perder boa parte dos aquíferos que a gente tem aqui, entendeu? Então, assim, é muito importante a nossa floresta também. Então, o ciclo do oxigênio, ele passa aqui pela respiração, que nem eu coloquei para vocês, o processo de fotossíntese, o processo da decomposição também, que para você decompor esses materiais, você precisa de oxigênio e água. E a questão da fotossíntese dos fitoplânctons. E os animais, de maneira geral, eles respiram, né? Eles absorvem esse O2 da atmosfera. As rochas também, certo? Que tem oxigênio da questão da erosão também. A gente tem alguns compostos também que têm oxigênio, né? Então, por exemplo, CaCO3 tem O2 ali também. Ele não tem O2, ele tem um elemento oxigênio, né? A gente tem a ferrugem também, certo? Que absorve, de certa maneira, o oxigênio. A gente tem a respiração dos animais e o processo de fotossíntese. Lembrando também que a gente ainda tem uma camada protetora, né? Que é o ozônio. Então, esse ozônio, ele faz a função de proteger, tá bom? Então, esse é o ciclo do oxigênio. E também a gente tem a diferença entre a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Então, isso tudo são assuntos que podem cair no PAS dentro dessa temática, beleza? Então, assim, a respiração aeróbica ou a aerobiose, ela ocorre, a gente já sabe aí, mais ou menos, então a gente vai ocorrer aí a absorção de O2 e a produção aqui de CO2 e H2O, certo? Então, eu sempre costumo falar que a nossa respiração, ela funciona exatamente como se fosse um combustível mesmo, entendeu? Então, como assim um combustível? Quando a gente queima qualquer fonte de combustível, a gente gera CO2 e água em presença de oxigênio. Então, a gente queima aquela fonte de energia em presença de oxigênio para gerar CO2 e água. Então, um processo parecido
Parecido não, igual mesmo o que a gente faz em relação à nossa respiração. Só que o nosso combustível aqui é a nossa glicose, beleza? Então, a gente queima essa glicose em presença de O2 para formar CO2 e água e liberar energia. E essa energia, ela serve como nossa fonte vital, certo? E essa energia, ela é chamada de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Então, ela é a moeda de troca do nosso organismo em relação à questão energética, beleza? Só que existe algumas bactérias que elas têm um processo de respiração chamado de anaerobiose, certo? Que é a respiração anaeróbica, que ocorre um processo sem a presença de oxigênio. Esse processo de respiração anaeróbico é um processo chamado fermentação, certo? Então, eles fazem um processo sem a presença de oxigênio e presença de calor, certo? Forma do mesmo jeito ATP, que é a adenosina trifosfato, sem a presença de oxigênio. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? E dentro disso aí, galera, para a gente separar aí, a gente tem a quimiossíntese e a fotossíntese. A fotossíntese, a gente vai ter aqui CO2 mais água em presença de energia luminosa, certo? Que é a energia química aí, vai formar C6H12O6. Essas plantas vão utilizar aqui a glicose e vai liberar o O2, certo? Essa glicose aqui vai servir como fonte de energia para as plantas. Então, elas são feitas apenas por algumas bactérias. É interessante também a gente deixar claro que existe um componente dentro da nossa célula que faz meu Deus do céu, que faz esse processo da nossa célula, não, das plantas, desculpa, que faz esse processo da fotossíntese, que é os cloroplastos, certo? Então, eles absorvem essa energia e converte, certo? Eles absorvem CO2 mais água para converter em glicose e liberar O2. Então, essa reação é utilizada da energia gerada a partir da reação de oxidação de compostos inorgânicos, certo? Galera, então, já o processo aqui, ela é realizada por seres autrófitos, produtores, certo? Então, peraí. Isso aqui tudo é a quimiossíntese, desculpa, gente. A quimiossíntese, ela é feita apenas por algumas bactérias, certo? Então, é o processo de fermentação, que é o CO2 mais água, formando a glicose aqui, que pode ser utilizado para obter energia, certo? E libera o O2. Então, a reação ela utiliza a energia gerada a partir das reações dos compostos inorgânicos. Então, é importante, ó, eu não tenho presença de oxigênio aqui nos reagentes, beleza? Já o processo da fotossíntese, ele é realizado por seres autótrofos, produtores, e eles são feitas por algas, cianobactérias, plantas e alguns protozoários. A reação aqui vai ser CO2 mais água. Eu tenho aqui nos cloroplastos a clorofila, vai formar aqui a glicose e liberar o O2 aqui para o ambiente, tranquilo? Então, galera, é bom deixar claro que a questão da quimiossíntese e da fotossíntese é principalmente aqui a questão dos seres, certo? A questão aqui que um absorve energia do Sol, certo? E um ocorre em presença de oxigênio e outro não, tá bom? Então, essa limpeza do fundo dos mares, elas acontecem principalmente por esse peixe aqui, chamado bodião de Noronha, que ele realiza 75% da limpeza desse fundo do mar, do atole e das rocas. Ele é um ser onívoro, e os rituais de limpeza dele pode levar desde dias a poucos minutos, tá bom? E um grande problema que a gente está tendo atualmente é que essa parte aí, o governo federal ele tem um projeto para tornar ali toda aquela parte ali do rio ali, que eles chamam de
que eles chamam de Caribe brasileiro, né? Ele pretende fazer turismo ali. E assim, a gente pode destruir todo o ecossistema que a gente tem ali. E outra coisa também, que foi liberado ano passado, a pesca, certo, por arraste naquela região. Então, o que está acontecendo? A pesca por arraste ali está levando tanto os seres limpadores, quanto atum, quanto tubarões. Então, assim, você está tendo um impacto ambiental muito grande naquela área, entendeu? Então, a gente já não tem algumas espécies de peixes naquela área ali do Atol das Rocas, tá bom? Alguma dúvida, galera, nessa primeira parte aqui? Algum professor queria fazer alguma colocação, alguma coisa assim? Só lembrando que você está dando aula aí que a matéria que mais cai de biologia é ecologia nos vestibulares, no Enem. Não é só no PAS, não, viu, galera? Luísa, eu também acho importante a gente destacar a importância do conhecimento, né, da aquisição, da gente se instruir em relação ao meio ambiente, da gente respeitar o meio ambiente, da gente perceber quanto nós também fazemos parte disso aí tudo, né? Da nossa responsabilidade como cidadãos. Exatamente. E assim, a gente vive, gente, um momento histórico que, assim, parece que o meio ambiente, a conservação e a sustentabilidade virou pauta política de gente radical. Não, não é isso, gente. A questão do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente sempre bate na mesma tecla, que existe como o país se desenvolver industrialmente e respeitar o meio ambiente ao mesmo tempo. Não são pautas diferentes, não são pautas antagônicas, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Então, eu sempre gosto de deixar claro também, né, Cris? Deixar isso claro para todo mundo. A gente precisa tomar consciência, né? É uma questão muito séria, uma questão que afeta a todos nós, a todos os seres vivos. Mais alguma colocação? Os alunos queriam falar alguma coisa? Podemos seguir? Então, vamos lá, gente. Então, agora a gente vai falar do Combate à Terra Seca, de Uris Vasconcelos. Essa obra ela é bastante interessante, gente, porque ele fala principalmente do combate à escassez de água, principalmente em regiões áridas e semiáridas. Então, a grande preocupação que a gente tem em relação à agricultura moderna é gastar menos água sem perder a produtividade, certo? Então, assim, hoje a gente já existe algumas práticas, alguns mecanismos modernos, né, que utiliza esse tipo de preocupação da agricultura moderna, certo? Então, hoje existe irrigação por gotejamento, existe alguns materiais também, e entre esses materiais, a gente pode falar aí, esse artigo ele fala do hidrogel superabsorvente, certo? Então, esse hidrogel superabsorvente, ele é um polímero natural, isso é muito importante, ele ser natural, eu já vou explicar por quê, certo? Ele é superabsorvente e ele é misturado ao solo. E ele viabiliza a cultura agrícola em regiões áridas. Então, assim, isso serve muito para a nossa região ali do Nordeste, certo? Então, galera, esse polímero, a gente tem que pensar nele mais ou menos como se fosse na questão da fralda descartável. Ele o processo do polímero superabsorvente é a mesma coisa da fralda descartável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai absorver água e nutrientes, e essa água e nutrientes vai ser liberada aos poucos para as plantas, certo? Só que antes de eu falar disso, o que é importante deixar claro, gente? Porque a maioria dos hidrogéis são feitos de polímeros sintéticos, certo? E assim, o grande problema que a gente tem em relação aos polímeros sintéticos é o tempo de degradação. Só para vocês entenderem aqui, ó, cordas de nylon. Olha o tempo de degradação, 30 anos. Embalagens PET,
mais de 100 anos, esponjas, indeterminado, isopor, indeterminados, luvas de borracha, indeterminado, plásticos de embalagem de equipamento, que geralmente é PP, né, polipropileno, até 450 anos. Ó o pneu aí indeterminado, sacolas, sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos. Boa parte desses materiais aqui são de origens de petróleo, beleza? E a gente tem os polímeros biodegradáveis. Esses polímeros biodegradáveis, que hoje a gente tem principalmente 2 tipos de polímeros biodegradáveis, que são os mais utilizados. É o PHB e o PLA. O PHB é o polihidroxibutirato, certo? Ele é um polímero que ele é feito a partir de bactérias, o que elas fazem? Elas absorvem uma certa quantidade de açúcar, depois elas começam a produzir um polímero dentro, a própria fonte de digestão dela faz um invólucro ali de polímero. Então, esse PHB aí, depois a gente faz todo o processo, eu não queria falar a palavra, mas é isso mesmo, a gente mata essas bactérias, entendeu? Utilizando solvente, e você extrai esse PHB. E a gente tem também o PLA, que é poliácido lático. O poliácido lático, acho que o ácido lático todo mundo já ouviu falar, tem nos músculos, né? Mas o poliácido lático, ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Então, galera, o plástico biodegradável, ele pode demorar ali para se degradar em questão ali de 30 a 90 dias, entendeu? E o que acontece ali? Ele absorve, ele tem os micro-organismos da terra conseguem absorver esse material, beleza? E a gente tem outro tipo de material que há controvérsia se realmente é biodegradável, certo? Que são os óxidos biodegradáveis. Os óxidos biodegradáveis, como o próprio nome diz, eles são degradáveis através do oxigênio. Então, assim, esses óxidos biodegradáveis, eles é um plástico que tem um catalisador, e esse catalisador, em presença de oxigênio, ele acelera a biodegradação. Só que o grande problema desses materiais oxibiodegradável é que ele forma uma coisa chamada microplástico, entendeu? Então, esse microplástico, ele pode ser, inclusive, ter um impacto ambiental no solo, ele pode ir para os nossos alimentos. Hoje, estima-se, na verdade, que até o próprio... os plásticos que estão no meio marinho hoje, eles já têm microplástico. Por quê? Lembra daquela frasezinha? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ou seja, você tem plástico ali. E você tem o movimento dos mares. Então, aquele material ele vai sendo degradado com a luz do sol. Então, assim, ele vai formando pequenos plásticos. Só que lembrando que aquele material que está lá nos oceanos, pouquíssimos são polímeros biodegradáveis, a maioria é polímeros sintéticos. Só que ele vai formando material sintético, ou vai formando microplásticos. E esses microplásticos, inclusive, ele pode estar fazendo parte da nossa própria alimentação. Por quê? Porque a gente retira, a gente viu nas aulas de química, que a gente faz a evaporação para produzir sal de cozinha, beleza? Então, esse sal de cozinha pode estar vindo junto com microplástico, então ele pode estar fazendo parte da nossa dieta, e a gente não sabe o que vai acontecer com as futuras gerações, o impacto para essas pessoas, tá bom? Então, o hidrogel sintético, ele é um poliacrilato de potássio, certo? A retenção dele de água dura aí de 3 meses a 1 ano, ele absorve de 20 a 40 vezes do seu peso, só que ele tem um grande problema. Como ele não acontece a lixiviação, o que é a lixiviação? Galera, a lixiviação é o seguinte, o material ele tem que absorver a água e ocorrer a hidrólise. O que é a hidrólise? É a quebra da molécula, para ocorrer o processo da degradação. Entendeu? Então, assim, sempre quando é importante a gente falar de lixiviação, é só a gente pensar na questão da chuva ácida, certo? E o material de mármore. Então, o que vai acontecer? A chuva ácida, ela ajuda no processo de decomposição do carbonato
do carbonato de cálcio. A lixiviação com o material aqui com material aqui com poliacrilato, essa lixiviação acontece, só que ela acontece de maneira muito lenta e forma aquele microplástico que vai para os aquíferos, para os mananciais de maneira geral, beleza? E assim, por que o poliacrilato, ou metacrilato, né, ele não é biodegradável? Porque, galera, isso aqui forma um empacotamento tão compacto que o micro-organismo ele não consegue ter acesso nem à água, entendeu? Então, aqui forma um empacotamento muito perfeito, beleza? Então, esse material aqui, ele não é hidrolisável, beleza? O que é hidrolisável? Essa molécula ser quebrada pela água, beleza? Processo contrário do que acontece com o hidrogel produzido a partir de material biodegradável. Então, esse material que é citado no artigo, ele é produzido a partir de quitosana, que é exoesqueleto de artrópode, e goma gelana, que são polissacarídeos de alta absorção de águas obtidos a partir de bactérias da planta Pseudomonas eloida. Beleza? Em relação à retenção de água, ainda não foi feito os testes, mas assim, isso abre, pessoal, o leque para a gente ter a produção de vários tipos de material, entendeu? Eu mesmo, na semana passada, não, ontem uma colega minha estava aqui, eu já pensei logo na hemicelulose. A hemicelulose é um tipo de subproduto que a gente pode retirar através das plantas, entendeu? Eu pensei que, de repente, a gente pode fazer um hidrogel através de hemicelulose, porque, assim, a hemicelulose, ela faz parte ali, ela serve para dar mobilidade às plantas de maneira geral e, ao mesmo tempo, ela tem a função de absorver a água, né? Ela faz o processo da respiração das plantas também. E como que acontece ali o processo? Como que o hidrogel capta água? Galera, através da osmose. Então, vai haver um transporte passivo aqui, onde o meio mais concentrado vai absorver a água do meio menos concentrado, beleza? Então, isso é a osmose. Então, o hidrogel, ele absorve a água exatamente assim. Então, ele vai ter ali certos elementos químicos que têm uma facilidade muito grande para absorver a água, beleza? Então, ele vai absorver a água através da osmose, tá bom? E hoje, o hidrogel ele é usado principalmente na plantação de café, certo? E na plantação de alface. Eu não sei se alguém já viu aí a plantação de alface, já viu tanto de água que a alface usa? Então, assim, a alface, ela usa muita água, né? Então, hoje, ela é usada principalmente na plantação de café e na plantação de alface. Então, usando o hidrogel, aumentou-se aí 10% do tamanho da planta. Isso aí é a pesquisa desse grupo de pesquisa do artigo. Então, ele utilizou o hidrogel para a plantação de café e plantação de alface, e ele percebeu que aumentou 10% do tamanho da planta, 40% no tamanho da raiz e reduziu a mortalidade. Só que a gente tem um grande problema em relação ao hidrogel feito a partir de polímero biodegradável, o alto custo da matéria-prima. Por que o alto custo da matéria-prima? Porque, galera, a gente não tem demanda para esse mercado ainda. Então, assim, no meu doutorado, foi exatamente isso que... No meu doutorado, eu trabalhei para a gente produzir cabo de escova de dente a partir de PLA. Então, a gente esbarra exatamente na questão do alto custo, porque polímero biodegradável, tanto o polihidroxibutirato quanto o poliácido lático, são polímeros muito caros. Só que se a gente aumentar a demanda do mercado, a tendência é diminuir esse custo. Beleza? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Aí só falar aqui da questão das obras. A gente tem os tópicos, o ser humano como um ser no mundo, a perspectiva de um projeto e do entendimento da atitude existencial como a realidade pelos quais somos responsáveis, quais substâncias entre os aspectos, alguns relacionados aos projetos orientados para a coletividade, como se desprende no texto Aliança no Fundo do Mar, de Carlos Fioravanti, outras, por sua vez, vinculadas ao tema problemas contemporâneos. Qual o problema contemporâneo que a gente tem no combate à seca? O combate à seca, beleza?
que dizem a respeito da economia de água, com o intuito de sanar o problema relevante sofrido por todos, no artigo Combate à Seca. Então, perceber aí como que a UNB ela pode cobrar, a Aliança no Fundo do Mar, ela pode cobrar aí a questão da coletividade, certo? E o combate à seca aí, nesse tópico aqui, ela pode trabalhar com a questão da sustentabilidade, beleza? Indivíduo, cultura e identidade. Essa obra aí não foi contemplada. Tipos e gêneros. Entende-se o termo de gênero de várias formas. Por exemplo, o gênero como distinção de sexo, como classificação textual ou artística, assim como existem tipos de texto, há tipos de organização social, tipos de figura geométrica, tipos de modalidade de linguagem. Diferentes formas de vida podem revelar a sua organização. Elementos para pensar em essas questões, como se desprende do artigo. Então, ou seja, ele está falando aí da questão da organização dos peixes, que cada um tem uma função. Então, cada gênero ali, né, tem a sua determinada função nessa obra que é a Aliança do Fundo do Mar. Tá bom? Estruturas. Ampliando o estudo, a interação dos seres vivos entre si e eles com o seu ambiente, é possível chegar às estruturas no âmbito ecológico. Categorizando-se os diversos níveis de organização, população, comunidade, bioma, biosfera. Por isso é importante o reconhecimento de que o ecossistema é um ambiente básico de interação entre os seres vivos, de forma intra- e interespecífico, certo? Então, assim, trabalhar com essa questão aí das interações intra- e interespecíficas, e de que as espécies humanas é integrante dessa relação que se dá no tempo e no espaço e na biosfera, pela qual somos responsáveis por meio de trabalho. As obras Combate à Terra Seca apresenta aspectos que constituem temas imprescindíveis para a construção da cidadania, que pode estimular o empenho cada vez mais das tarefas de garantir a situação de sustentabilidade. Então, mais uma vez, nessa parte de estrutura, ele está falando da questão da sustentabilidade. Beleza? Equilíbrio, ou energia, equilíbrio e movimento. As formas de utilização de energia ajudam a compreensão da tecnologia ao longo da história. A qualidade de vida de uma sociedade está associada ao aspecto de diferentes fontes de energia e o uso que se dá, que é o que se faz dela. A sociedade deve estar apta a desenvolver tecnologias de produção de utilização de energia, relacionando-as ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à qualidade de vida, de forma racional para garantir o uso sustentável que está vinculado a diversas políticas tecnológica, organização, no espaço e na gestão ambiental. Esses aspectos podem ser discutidos a partir da leitura do artigo nas obras Combate à Terra Seca. Beleza? Então, novamente aí, ele está falando da questão da inovação para a gente diminuir o impacto, né, para a gente ajudar a todos, porque para mim a inovação, se não for um bem comum para todos, ela não é inovação, ela tem que ser eu sempre falava para minha orientadora que uma pesquisa científica, ela tem que ser um bem comum, ela tem que ser para todo mundo, ela não tem que ser para um grupo específico da sociedade, ela tem que ser para todo mundo, ela tem que ser realmente uma pesquisa científica tem que ser algo bom para todos, né? Ambiente. É relevante o estudo da patologia relacionada à contaminação do ambiente no meio urbano, certo? E rural. Então, você comparar aí na questão da contaminação no meio urbano e rural, uma vez que os micro-organismos têm importância econômica e social no que se refere a aspectos ecológicos e virtude do papel que exercem na ciclagem de nutrientes. A relação trófica assume um papel importante, pois os seres vivos podem ser vistos como unidades energéticas que estabelecem um vínculo de troca. Por meio desse vínculo, torna-se evidente o processo cíclico da matéria nos ecossistemas e seus fluxos de energia. Considerando os ciclos do nitrogênio, da água, do carbono e do oxigênio, e as relações resultantes dos processos bioenergéticos com a respiração aeróbica e anaeróbica, a fotossíntese e a quimiossíntese, visto que esses se relacionam como um movimento de substâncias do ambiente. O artigo Aliança no Fundo do Mar pode contribuir com a reflexão sobre as ações
de sintonia entre as espécies do mar, beleza? Então, a gente trabalhou bastante isso hoje nessa apresentação. A formação do mundo ocidental não foi contemplado, números e grandezas também não foi contemplado, espaço. Pensar a constituição do espaço geográfico remete-se ao fato de que o homem começa a transformação do meio natural a partir do domínio da técnica. Desde a lascar a pedra, período da pedra lascada, o Paleolítico Superior, a dominar técnicas de plantio. Os seres humanos começaram a modificar o meio natural. A transformação lenta e gradual do meio natural em meio técnico, cada vez mais artificializado, mais instrumentalizado, é marcado pela mudança nas relações sociais, e especialmente na organização do trabalho. O artigo Combate à Terra Seca, a gente viu que ele trabalha bastante isso, certo? Então, como eu posso encontrar uma inovação para resolver um problema da nossa sociedade, traz elementos para uma reflexão acerca das implicações relacionadas à ciência. E a relação no fundo do mar também traz essa mesma perspectiva, beleza? E materiais. Outra característica dos materiais é a possibilidade de ser transformado pela natureza também pela ação humana, como ilustra no artigo Combate à Terra Seca. Novamente, a ideia de inovação. Transformações essas que às vezes resultam em efeitos destrutíveis. Há transformações que são reações químicas, e nesse caso interessa o reconhecimento do princípio da conservação da matéria. O princípio da conservação da matéria, a gente está falando da lei de Lavoisier, galera. Então, a gente, se vocês perceberem, a gente trabalhou muito com essa questão aí das reações químicas, beleza? Então, das evidências macroscópicas e das alterações de propriedade, tá bom? Então, deixa eu só parar aqui, só passar um videozinho para vocês, é bem rápido, é um vídeo só de 3 minutos, só para vocês verem a questão do hidrogel. Esse pontinho pode ser a solução para muitos produtores rurais. É um novo hidrogel capaz de absorver mais água em relação aos que já existem no mercado. Aqui dá para ver bem. 0,1 grama se transforma nesse volume todo, depois do contato com a água. Já os hidrogéis convencionais absorvem bem menos. O hidrogel sintético, feito à base de poliacrilamida, ele absorve até 200 vezes o seu peso em água. Com esse hidrogel que foi desenvolvido à base de material de fonte renovável, celulose, a gente consegue ir até 2.000 vezes a quantidade de água que ele absorve. Ou seja, 1 grama de hidrogel consegue absorver 2 quilos de água. E o custo de produção é menor. A gente também usa argilominerais, uma argila, né, que tem baixo custo. Então, ele também, no processo de produção dele, a gente consegue usar materiais de fonte renovável e também materiais de menor custo. As vantagens não param por aí. Junto com a água, ele pode absorver nutrientes, macro e micronutrientes do solo, fertilizantes. Ele vai conseguir captar mais nutrientes do solo e também retardar essa liberação. Por exemplo, você tem que dar comida para a planta de 3 em 3 horas, como o seu nutricionista fala para você comer, né? O argilomineral ele faz basicamente esse controle na matriz polimérica, ou seja, ele vai retardar ao máximo a liberação do nutriente para que a planta não receba tudo de uma vez. Um outro diferencial é que o novo hidrogel é biodegradável, já os comuns podem representar risco ambiental. Ao passar do tempo, ele vai perdendo sua capacidade de absorver água, ou seja, praticamente depois de 6 meses no solo, ele vira um resíduo inútil que não será utilizado para nada, apenas como um possível contaminante. Já esse hidrogel ele consegue desaparecer completamente do solo? Sim, como ele tem esses polissacarídeos na sua estrutura, que eles facilitam o ataque de fungos e bactérias, ele vai permanecer no solo de 6 a 8 meses, mantendo assim as suas propriedades nesse período todo. O produto pode ser usado em 2 versões. A granulada ela é indicada mais para grandes culturas, como laranja, café, cana-de-açúcar, eucalipto, que é bastante utilizado. Já a em pó, ela é aplicada a seca porque ela absorve água muito rápido. Então, uma irrigação que você fizer no substrato ou onde você aplicar ela, ele vai conseguir captar água rapidamente
e também disponibilizar ela de maneira regrada. O novo hidrogel é resultado de 12 anos de pesquisa realizada por meio de uma parceria entre a UFSCar e a Embrapa. Adriel cursou Química na UFSCar e ainda na graduação teve a oportunidade de participar dos estudos desse novo produto. Quando eu entrei na UFSCar em 2007, logo em 2008 eu comecei a fazer iniciação científica aqui na Embrapa, justamente por essa parceria. E é uma parceria bastante interessante, porque os alunos que são formados na UFSCar, eles têm a possibilidade de estar vivenciando aqui a rotina de laboratório, a rotina de pesquisa, aprendendo novas técnicas de caracterização de materiais, tudo que agrega na formação do aluno. É muito frutuosa essa parceria e fundamental para se fazer pesquisa, já que hoje a pesquisa cada vez é mais multidisciplinar e transdisciplinar. Pronto, gente. Encerramos.